Oi, Vai dar certo. vamos tentar de novo. Perfeito, já deu certo. Bom, então, como eu disse, como funciona o departamento, tem ali tanto o professor da Universidade de São Paulo, vai interno, a iniciativa pública da comunidade, então, vários auditores fiscais do procurador do trabalho, do grupo e não necessariamente o docente da USP. O núcleo está aberto para o... E a linha de pesquisa do núcleo, respeito a estas atividades, ações marginais, mas a CEP Professor, foi. as pessoas estão falando para o senhor, se for possível, usar fone de ouvido porque ajuda. Talvez o senhor distancie um pouquinho isso que corta. Eu posso tentar deixar aqui. Nossa, eu peço desculpa, professor. Eu peço desculpa pelo ocorrido. Não sei o que está acontecendo. A gente vê tantas lives, vê às vezes cada acontecimento no meio, né? Então, um instantinho. Bom dia, Bernardo. Obrigada, viu, querido? Tudo nosso aí, hein? Obrigada. Andréia, o meu tá bem? Você tá falando que o som tá truncado, o meu tá legal, o meu tá bem? O professor Guilherme tá lá tentando resolver. Vou pegar um fone, Bruna, só um minutinho pela sua dica, vou pegar um fone. Eu não gosto muito, mas se ajuda, vamos lá. A Bruna falou que o fone ajuda, vamos usar o fone. A gente vai tentando aqui encaixar da melhor forma, mas se o meu pode atrapalhar, eu confesso que isso me atrapalha muito, até porque eu tenho labirintite, fico zoado diretamente no ouvido, mas eu vou tentar aqui, tá, gente? Vamos tentar mais uma vez, eu peço desculpa pelo ocorrido. Vamos lá, professor. Eu não sei, melhorou? Perfeito, pelo menos de apresentação perfeita. O pessoal que está escutando aí, melhorou? Está igual? Tá perfeito. Bom, então vamos lá, seguindo. O que é que um TADT estuda? As ditas profissões marginais, mas a expressão marginal ou marginalidade aqui, no contexto acadêmico, diz respeito àquela noção de marginalidade que vem da tradição marxiana, pós-marxiana, não é? E que basicamente reporta aquele tipo de atividade que não está diretamente ligada às modalidades, digamos, mais tradicionais de reprodução do capital. Nada obstante, sejam atividades que, inclusive, gerem riqueza, não é? Mas não naquela estrutura típica do modo capitalista de produção, que envolve exatamente a apropriação da mais-valia a partir da atividade laboral associada exatamente ao capital entendido como meios de produção. Estamos falando dos trabalhadores da indústria, dos trabalhadores do setor terciário, etc. E aqui não. Aqui nós estamos falando, por exemplo, dos profissionais do sexo. Nós estamos falando de flanelinhas. Nós estamos falando de, agora, um eixo que recentemente nós exploramos e temos explorado, temos estudado, que é a dos trabalhadores por plataforma, não é isso? Estudamos há algum tempo os trabalhadores no corte de cana, não é? E os trabalhadores em igrejas, por exemplo. Fizemos um corte muito específico no caso de igrejas neopentecostais, não é? Mas não apenas isso. Durante o estudo chegamos a examinar até a condição de trabalho, por exemplo,
de padres, não é? Dentro da Igreja Católica. Numa perspectiva hegeliana, em alguns casos, nós não estaríamos sequer falando, talvez, em trabalho propriamente, porque na perspectiva hegeliana, trabalho implica a intervenção humana pela qual você apropria ou modifica a natureza. E muitas vezes, se você pensar, por exemplo, na atividade de um pastor ou de um obreiro em uma igreja, você não tenha propriamente esta realidade. E, no entanto, volto a dizer, são atividades que movimentam dinheiro, que muitas vezes produzem riqueza. De modo que nós evitamos a expressão trabalhos marginais, exatamente porque a expressão, para quem não conhece, digamos, essa acepção mais acadêmica, a expressão acaba trazendo aquela noção leiga de marginalidade. E não é esta a ideia, ou seja, de marginalidade ligada à atividade que é objeto de ação policial. E não é esta a concepção. Então, nós gostamos de utilizar a expressão de trabalhos em condição de clandestinidade. E aí, nesta perspectiva, nós tanto estamos falando de atividades laborais que não são alcançadas pelo direito do trabalho, pelo direito positivo do trabalho, e aí, então, de um modo geral, os profissionais do sexo, os trabalhadores em atividade religiosa, os próprios flanelinhas, os recicladores, não é? O direito do trabalho não chega lá. Por quê? Porque, basicamente, eu não tenho bem caracterizada a ideia do trabalho subordinado, e todos sabemos, o direito do trabalho foi pensado para a perspectiva do trabalho subordinado, não é? Ou então há alguma dimensão legal que, digamos, dificulta a compreensão do fenômeno a partir do direito do trabalho. É o caso específico dos profissionais do sexo. Vocês sabem, e daqui a pouco provavelmente nós vamos discutir isso com mais vagar, aí na perspectiva previdenciária até, mas vocês sabem que a classificação brasileira de ocupações, desde 2002, já admite formalmente, dentro dos padrões do Ministério da Economia, né, antes do Ministério do Trabalho, a figura do profissional do sexo. É a classificação 5.198. Quem tiver curiosidade, abre aí o Google, coloca lá CBO, 5.198. Tem ali. E tem até as qualificações, Daniele, mostrando inclusive um corte de gênero muito discriminatório. Mas, enfim, isso acabou sendo assimilado pela leitura que o Ministério do Trabalho fez desta profissão. Então, ali vocês abrem a classificação 5.198, tem lá garoto de programa, meretriz, messalina, michê, mulher da vida. Por isso que eu disse que tem um corte de gênero. Não tem homem da vida, mas tem mulher da vida. Prostituta, e aí não tem o correspondente no gênero masculino, não tem o prostituto. Mas, de todo modo, está lá. Então, em tese, seria possível uma carteira de trabalho registrada com a CBO de profissional do sexo. Aliás, quem assistiu aquele filme da Débora Seco, Bruna Surfistinha... Da Bruna. Exatamente, que é sobre, né, a vida da Bruna Surfistinha, que foi uma profissional do sexo que ganhou uma certa notoriedade, vai se lembrar de uma cena em que ela chega, quando ela sai do interior e chega, acho que, agora não sei se era São Paulo ou Rio de Janeiro, acho que era São Paulo, e chega em São Paulo, ela vai morar em uma espécie de uma pensão, cuja proprietária, na verdade, explorava as meninas que viviam ali para serviços sexuais, né? Ela até chamava a pensão de privé, o meu privé. Na verdade, isso foi muito comum em um certo período, era uma pensão de moças que, na verdade, ofereciam serviços sexuais. E quando ela chega e é apresentada à dona desta pensão, a dona diz: você não se preocupe que aqui é tudo certinho, carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. Olha, não vi. Pois é, o que leva a imaginar assim, mas quem é que vai anotar? É esta senhora?
E aí é o que eu dizia destas dificuldades legais, apesar do reconhecimento, digamos, pela administração pública, não é? Antes Ministério do Trabalho, agora Secretaria Especial de Trabalho e Previdência Social. Porque, veja, de fato eu tenho o código na Classificação Brasileira de Ocupações, mas o empregador que eventualmente se assuma como, por exemplo, proprietário deste estabelecimento que oferece serviços sexuais, a rigor comete um crime. É um crime previsto no Código Penal que se chama manter casa de prostituição. Então, a verdade é que ninguém registra esses profissionais. Não registra porque, embora, do ponto de vista do direito do trabalho, seja possível registrar, do ponto de vista do direito penal, quem registrar várias pessoas que prestam esses serviços no seu estabelecimento estará confessando um crime. Portanto, veja que o direito do trabalho e o direito penal aqui não se falam bem. E só para terminar, então, aqui é um exemplo de uma situação em que o direito do trabalho não chega. E o núcleo estuda também situações nas quais o direito do trabalho chega, o direito positivo do trabalho alcança, mas há, do ponto de vista da efetividade, um déficit notório. É o caso, eu referi agora há pouco, dos cortadores de cana. É uma atividade que ruma aí para extinção, não é? Em São Paulo, praticamente toda a colheita da cana já é mecanizada, excetuados alguns terrenos irregulares, etc., em que não é possível ainda a mecanização. Mas o corte de cana é uma realidade típica em que o trabalhador tem, inclusive, registro em carteira, mas muitas vezes é reduzido à condição análoga de escravo, trabalho degradante. Ou eu tenho um déficit imenso com relação aos seus direitos sociais. Não é? Quem atua na Justiça do Trabalho da 15ª Região sabe disso, como nós temos ações, eu diria aí, há centenas, de trabalhadores que pedem indenizações por dano moral porque a NR31 não é cumprida. Eles não têm um local para se alimentar, eles não têm um banheiro para fazer as suas necessidades. Então, o direito do trabalho chega lá, mas o grau de efetividade é baixo. E aí, essas atividades profissionais também são estudadas pelo TADIT. Então, núcleo de pesquisa e extensão, o trabalho além do direito do trabalho, funciona junto ao Departamento de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo. Eu coordeno, a Daniela está lá entre os nossos participantes, há vários aqui nos acompanhando, e fica o convite para quem quiser participar. Nós temos essas atividades de pesquisa, fazemos por ciclos, por eixos. Neste momento, o eixo que está sendo estudado é o dos youtubers, então temos feito reuniões a respeito da atividade laboral dos youtubers, também uma atividade em que o direito do trabalho não chega. E é esta a nossa atividade, a nossa finalidade: produzir extensão, participação, universidade pública e comunidade, e produzir pesquisa. Já publicamos 2 livros, estamos indo aí para o 3º, fora artigos em revistas científicas, está aí nas mãos da Daniela. É isso, minha querida, sou todo ouvidos. Ô professor, a gente tem um tempo um pouco curto, então eu vou escolher 2 temas para a gente abordar mais aqui. Mas só continuando da conversa do senhor, para citar também um outro exemplo, e eu vou citar, que é o trabalho no cárcere. Eu conheci no núcleo, eu não tinha total conhecimento, eu conheci no núcleo, foi o eixo pelo qual eu participei, e daí sai o objeto hoje meu de estudos no mestrado. A minha orientadora de mestrado está na live, viu, professor? Arlete? E de fato é uma atividade onde o direito penal nega o direito do trabalho. Porque a lei de execução penal diz, aqui a lei do trabalho, a legislação trabalhista não entra. Não é essas as determinações, não é essas as palavras, vamos sim só simplificar. É uma atividade laboral, tem todo o regramento, mas a própria execução penal diz, aqui não se aplica, eles reconhecem como atividade laborativa, é obrigatório, por isso que tem toda essa discussão se não estaria também sendo uma situação análoga ao escravo, por obrigar ao trabalho, mas diz, direito do trabalho aqui você não entra. E já fazendo reflexo para o direito previdenciário,
tem sido hoje um dos fetiches das empresas, estando hoje, como eu já mencionei para o senhor, dentro dos compliances, né? Qual é a forma de diminuição de custos das empresas? Hoje é a contratação do trabalho no cárcere. Por quê? Porque é uma mão de obra barata, o valor que se paga é irrisório e outra coisa, não tem qualquer contribuição social. A empresa, ela fica isenta de qualquer contribuição, então as empresas estão cada vez mais aderindo a essa atividade. A gente tem visto aí as administrações públicas, as empresas privadas. Esse também é um eixo que nós estudamos, eu estudei com o Marco, e nasceu aí o estudo que eu estou agora discutindo no mestrado. Mas a gente está muito em discussão, eu acho que é um tema que está na ordem do dia, é o trabalhador por aplicativo. Seja o motorista, e a gente tem o Uber, a gente tem 99, tem tantas outras plataformas, e a gente tem os entregadores, iFood, Rappi, tantas outras plataformas. E a gente está vendo toda essa mobilização desses trabalhadores que, de forma coletiva, estão aí discutindo os seus direitos. Às vezes eu vejo alguns apontamentos na greve do dia 1º, eu achei até interessante. Eles não discutem tanto, olha, eu quero reconhecimento de vínculo, mas eu quero a proteção social, o que é interessante. Então eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho para a gente essa atividade. Esses trabalhadores de plataforma, eu sei que tem um projeto, a gente está acompanhando lá no núcleo, tem um projeto de lei. E quais são os reflexos, a falta de proteção para essas pessoas? Tá. Aproveitando, Daniela, porque eu já vi que apareceram interessados, né? Então, cumprimento aqui o Lucas, a Andréa Vicari, que eu já havia cumprimentado, participou presencialmente do núcleo conosco, e outros tantos. Para os interessados, há uma pequena formalidade para ingresso, que é uma inscrição e uma carta de intenções, até para que a gente consiga identificar depois onde é que esse participante poderá ali ser alocado, digamos assim, dentro dos vários eixos de pesquisa. Eu vou deixar aqui o e-mail da Olívia Pasqualeto. A doutora Olívia é quem me ajuda na coordenação do núcleo, é doutora pela Universidade de São Paulo, me orientando, agora possivelmente fará lá um pós-doutorado conosco. Ela foi recentemente aí admitida ao quadro docente da Fundação Getúlio Vargas, viu, Olívia? Então fica agora aqui os meus cumprimentos públicos para você, a mais nova professora da FGV. E o e-mail dela é oliviapasqualeto@hotmail.com. Aí não tem acento, né? E não tem dobra de nenhuma consoante. É como eu estou falando, oliviapasqualeto@hotmail.com. Os interessados mandem um e-mail para ela, digam que tem interesse em participar do núcleo, ela vai passar para vocês toda a documentação necessária, e aí, em poucas semanas, já podem começar a participar conosco. Bom, trabalhadores por plataformas, um tema polêmico, não é? A Daniele lembrou bem, nós tivemos recentemente aí uma greve, e nós utilizamos a expressão greve porque, de fato, acho que do ponto de vista até da sociologia do direito, é a melhor expressão. Mas, se nós examinarmos a greve, mais uma vez, dentro daquilo que nós conversávamos sobre até a finalidade do TADIT, se nós examinarmos o conceito de greve à luz da Lei Nacional de Greve, né, que é a Lei 7783, de 1989, vamos ter dificuldade em identificar ali uma greve, digamos, no padrão da lei. Por quê? Porque, a rigor, eu não tenho um empregador do outro lado. Eu tenho uma plataforma. E aí vocês sabem bem dessa discussão, não é? Que é uma outra discussão. As plataformas, historicamente e mundo afora, não se reconhecem como empresas de prestação de serviço. Se reconhecem sempre como empresas de tecnologia que fazem intermediação entre o consumidor e o prestador de serviços. Há uma estratégia nisto, uma estratégia econômica, inclusive. Qual é esta estratégia? Exatamente evitar, digamos, todo o ônus que se estabelece a partir do momento em que eu tenho uma empresa de prestação de serviços, inclusive do ponto de vista tributário.
A grande discussão da Uber na Espanha, isso chegou ao Tribunal Constitucional Espanhol, é exatamente se a Uber era uma empresa de prestação de serviços de transporte, que é o que acabou sendo reconhecido. O Tribunal Constitucional Espanhol reconheceu a Uber como uma empresa de prestação de serviços de transporte, ou se a Uber era uma empresa de tecnologia, que era a tese da Uber. Não, eu não presto serviço nenhum. Eu faço só a intermediação entre o motorista e o cliente. Vejam, eu não estou nem discutindo o vínculo ainda. Porque, de todo modo, ainda que se reconheça que a Uber era uma empresa de prestação de serviços de transporte, ainda é possível afirmar que o prestador de serviços é autônomo, embora comece a ser estranho este formato de uma empresa que presta serviços de transporte, mas não tem empregados, só tem autônomos. Mas, de todo modo, essa é uma outra discussão. O primeiro ponto de partida necessário é reconhecer que é uma empresa de prestação de serviços. Por quê? Até do ponto de vista processual, Daniel. Porque a partir deste momento, se eu estou falando de uma empresa de prestação de serviços, o litígio que se estabelece entre o prestador de serviços e a empresa que presta serviços é um litígio que está sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. Artigo 114, inciso 1º da Constituição, relação de trabalho. Então, há muito ainda para se enfrentar neste tema. E aí a Daniele lembrou bem, nós temos uma novidade. A novidade veio esta semana e é o projeto de lei 3.748 de 2020. Esse projeto de lei foi apresentado pela deputada Tabata do Amaral. Eu tive até a ocasião de, antes da apresentação do projeto, informalmente contribuir para os debates. A assessoria da deputada me procurou. A deputada não tinha a intenção de propor o vínculo de emprego, mas tinha a intenção de propor condições mínimas de proteção para este trabalho. Isso também é polêmico. Nós sabemos que há quem se debruce sobre o tema e faça uma leitura do tipo 880. Ou é autônomo, ou é empregado seletista. Não é? É a visão do procurador Rodrigo Carelli e de outros que pensam a questão. Eu acho que nós temos de ter um marco legal que autorize e que garanta mínimos, porque essa discussão do vínculo de emprego ainda vai demorar, inclusive no Poder Judiciário. E no Poder Judiciário, todos que acompanham o tema sabem, essa tese do vínculo empregatício tem sido uma tese mal sucedida. Eu, pessoalmente, acho que pode e, na maior parte das vezes, talvez haja vínculo de emprego. Mas isto, na minha visão, tem de ser examinado caso a caso, seja na perspectiva da subordinação clássica, seja na perspectiva da subordinação estrutural, o que significa que, do meu ponto de vista, haverá a possibilidade de que um condutor que preste serviços pela Uber não seja empregado. Isso tem de ser examinado caso a caso. É uma longa discussão. E por isso é que eu acho que, antes disto, eu tenho de ter uma legislação que garanta direitos sociais mínimos para esses trabalhadores, sejam ou não empregados. E que isso se discuta na Justiça do Trabalho. Eu dei algumas sugestões à altura. Eu diria que das sugestões que foram dadas, 30% talvez tenham sido aproveitados, mas eu também reconheço que esse projeto de lei ele tem alguns avanços. Ele traz mínimos que efetivamente hoje não existem. Inclusive, Daniel, e aí vem exatamente em linha de encontro com os estudos do IEPREV, inclusive no campo previdenciário. Então, se este projeto for aprovado, embora ele tenha fragilidades, ele precise ser aperfeiçoado. Eu próprio já levei à assessoria da deputada as minhas preocupações. Por exemplo, direito à desconexão. Não tem previsão. Não é? A deputada fez chegar a mim a assessoria, né?
fez chegar a mim a informação de que havia um dissídio, mesmo entre eles, ou seja, alguns representantes desta categoria dos trabalhadores por plataforma acharam que era melhor não discutir desconexão, porque eles não querem limites na perspectiva de ganho. Mas, enfim, eu não sei até que ponto isso está bem consolidado entre os trabalhadores por plataforma, mas é preciso reconhecer que um limite máximo de jornada tem de ser assegurado. É claro que se eu trabalho 24 horas por dia, eu ganho muito mais. Porém, o problema é este. O problema é este. Então, eu preciso ter um limite máximo de jornada, especialmente se eu estou falando de plataformas que oferecem serviços de transporte, porque eu estou falando até de segurança no trânsito. Estou falando de motoristas que precisam estar descansados. E, por outro lado, e aí eu reconheço a dificuldade do tema, não dá para dizer para esses trabalhadores simplesmente o seguinte: olha, vocês vão trabalhar 8 horas por dia, mas eu consegui ganhar, nessas 8 horas que eu fiquei à disposição, R$100. Paciência, hoje você não trabalha mais. Também não dá para dizer isso. Então eu tenho de começar a discutir, mesmo que eu não discuta a relação de emprego, repousos remunerados para esses trabalhadores. Descanso semanal remunerado, para que esse trabalhador possa tirar o seu descanso, o seu repouso, o seu intervalo, sem ter a preocupação de subsistência. Tudo isso precisa ser discutido e esses aspectos, direito à desconexão, repousos remunerados, direitos ligados à ergonomia, estes direitos não estão com previsão no PL 3748. O PL precisa avançar neste ponto, ou nestes pontos. Porém, no campo previdenciário, ele tem algumas boas novidades, Daniele. Por exemplo, primeiro, necessariamente, por este projeto de lei, as relações que se estabelecem entre a plataforma, o prestador de serviços e o cliente estarão cobertas pelo regime de previdência pública. Passa a ser, portanto, uma relação necessariamente vinculada ao regime geral de previdência social, o que significa que o trabalhador por plataforma passa a ser um segurado obrigatório e, por conseguinte, um contribuinte do regime geral de previdência social. Este é um bom começo. Segundo, artigo 18 do projeto de lei. As plataformas passam a estar obrigadas a ter um protocolo para acidente de trabalho, especialmente para os trabalhadores em plataformas de prestação de serviço de transporte, de novo, ou em plataformas que prestam serviços de entrega, caso do iFood e de outras plataformas. Isso é fundamental, porque nós temos tido problemas sérios envolvendo acidentes de trânsito com esses trabalhadores, não é? Eu acho que você viu, Daniele, e vários dos que estão nos acompanhando aqui devem ter visto também, a situação daquele trabalhador que foi flagrado, acho que até por um advogado trabalhista, que fotografou isso, na sua motocicleta, por um desses aplicativos de entrega, com aqueles pinos externos na perna direita, porque ele tinha se acidentado na semana anterior. E na semana seguinte, com os pinos externos, para exatamente permitir ali que se consolidasse a ruptura óssea, ele já estava na motocicleta fazendo entregas. Isso mostra o quê? Um problema imenso do ponto de vista da cobertura de previdência social. Esse trabalhador deveria estar afastado, recebendo um auxílio-doença acidentário. E não, porque ele não tem cobertura previdenciária, ele está nas ruas de novo. Provavelmente com uma limitação de movimentos que fazem com que ele se torne um perigo para si mesmo e para outros condutores. Então, pelo artigo 18, passa a haver um protocolo pelo qual, primeiro, este trabalhador acidentado é encaminhado para o afastamento e, segundo, a empresa tem de fazer a comunicação do acidente via CAT, via comunicação de acidente de trabalho. Artigo 19, Daniele,
passa a prever o direito desses trabalhadores por plataforma ao salário família. Eles passam a ter direito ao salário família, que passa a ser pago diretamente pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 20. As trabalhadoras por plataforma passam a ter o direito ao salário maternidade. Então, isso é muito importante. Hoje elas não têm. Vão ter de continuar trabalhando até o momento em que terão de ir para o hospital, para o parto, que é e voltar a entregar pela plataforma, o que é um absurdo. Agora não. Pela previsão do projeto de lei, o INSS fará o pagamento direto do salário maternidade e, para isto, a carência será de 10 contribuições. 10 contribuições, atende-se à carência, terá o salário maternidade diretamente pelo INSS. E, por fim, artigo 21, equipara a plataforma à empresa para todos os fins previdenciários. A plataforma é equiparada à empresa para todos os fins previdenciários, inclusive para os recolhimentos que ela, a plataforma, terá de fazer nesta condição. Então, como se vê, não é o melhor dos mundos, mas o PL já tem avanços importantes no campo da previdência dos trabalhadores por plataforma. E começa a pensar dessa forma num ambiente de trabalho, né? Porque começa a pensar dessa forma como essa atividade está sendo prestada. Na medida que você obriga a empresa a caracterizar aquela atividade, ela começa a ser caracterizada, se ocorrer algum infortúnio como ambiente de trabalho, a empresa também começa a pensar em alguma segurança, a fornecer equipamentos de segurança. A gente tem essa situação agora da pandemia, do Covid. Várias atividades que param aí na internet, onde muitos dos trabalhadores participaram, e há o relato de que se eles comunicarem a essas plataformas que têm alguns sintomas de Covid, eles são cortados imediatamente da plataforma. Essas empresas não prestam nenhuma assessoria, então eles não podem parar de trabalhar, como o senhor falou dessa situação grave, da pessoa estar lá, com os pinos na perna, mas a gente tem muita gente aí trabalhando com sintomas de Covid e colocando ao risco, e sem nenhum equipamento de proteção, que a gente sabe também que as empresas não oferecem. Aqui na cidade de Campinas, a iFood fez uma grande propaganda, ela foi para o semáforo distribuir álcool em gel para os munícipes da cidade, no semáforo, mas para os seus, o que ela chama de colaboradores, de autônomos, ela não deu. Então ela queria mostrar que ela fornecia esses equipamentos. Ela foi fornecer para quem? Para quem estava passando de carro no semáforo, parava, um promoter da iFood ia lá e levava. A iFood é legal, mas para o seu entregador ela não forneceu. Então, se você traz essa responsabilidade, porque na hora que a gente pensa que aquela atividade vai ser caracterizada como acidente de trabalho, aquela fatalidade, a gente vai ter contribuição social da empresa. A gente vai ter, né, os impostos sociais que a empresa vai ter que começar a pagar para custear esse benefício. E até numa ação rescisória lá na frente, que o INSS depois vai poder até discutir, né, tudo isso que a gente está vendo. Então, começa a se pensar, colocar uma responsabilidade de pensar no meio ambiente e na proteção da atividade. Quais são os equipamentos de proteção? Capacete de qualidade e correto para os por bicicleta e moto, luva, cotovelo, para evitar que essas pessoas estão aí completamente jogadas. A gente vê jovens dirigindo bicicleta, assim, expondo muito mais riscos numa queda. Então, quando se cobra isso, essas empresas precisam evitar esse acidente. Como evita esse acidente? Oferecendo alguns IPIs. Porque depois o custo lá vai ser grande nos impostos. Porque eu que vou custear. A Seguridade Social não vai pagar algum benefício sem cobrar da empresa. E a responsabilidade civil também, Daniela, porque um ponto muito importante e que merece muitos elogios do PL 3748, e que foi uma das nossas sugestões, é o de que lá está expresso, é um dos últimos artigos do projeto, a competência material
para estes litígios envolvendo o trabalhador e a plataforma é da Justiça do Trabalho. É da Justiça do Trabalho. Como eu disse, nós já temos a caracterização pelo projeto de lei da plataforma como empresa. De modo que, se houver um acidente e se a plataforma, por exemplo, não anda bem quanto ao protocolo de cuidados do artigo 18, ou se ela não fornece EPIs, você bem falou, e isso está no projeto de lei também, está no artigo 11 do projeto de lei, a obrigação da empresa de tecnologia, enfim, da plataforma, de fornecer EPIs para os seus trabalhadores. Se estas obrigações não são atendidas, esta empresa pode ser responsabilizada civilmente na Justiça do Trabalho. Portanto, até para se prevenir, do ponto de vista da responsabilidade civil, a empresa terá de ter esses cuidados. Eu entendo que estas empresas já podem hoje, independentemente do projeto de lei, ser chamadas à responsabilidade na Justiça do Trabalho se houve um acidente e se está evidenciado que o acidente se deveu aos serviços prestados à plataforma. E aí nós vamos discutir se é responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Se eu vou discutir culpa e dolo dos gestores da plataforma ou se eu nem preciso discutir isso. Mas eu já acho que hoje essa discussão é possível na Justiça do Trabalho via artigo 114, incisos 1º e 6º da Constituição. Pela plataforma, acabam quaisquer dúvidas. Essas discussões virão para a Justiça do Trabalho e essas empresas têm de ter este cuidado. Você até referiu, quando fez a pergunta, o fato de que nesta greve, né, de 3 semanas, e eu até dizia, a expressão greve mostra como a lei de greve hoje ela é restrita demais para alcançar toda esta fenomenologia que nós temos em torno das paralisações. Os trabalhadores, na verdade, eles utilizaram uma outra expressão. Eles falaram do breque das apps. Não sei se vocês acompanharam. O breque. É uma paralisação. Exatamente. E o que eu achei muito positivo é porque nasce dos trabalhadores, né? Nasce da coletividade. Exato. A OIT diz isso, né? A comissão do OIT para a liberdade sindical e tal, ela tem um dos enunciados que estão lá e guiam, enfim, a atuação da OIT em matéria de liberdade sindical e de movimentos paredistas, diz exatamente isso. A greve ela é titularizada pelos trabalhadores e não pelos sindicatos. Isto mostra uma outra limitação da nossa lei de greve. Que a lei de 89, ela basicamente constrói a greve a partir dos mecanismos formais do sindicato. A lista de reivindicações será encaminhada pelo sindicato, é a assembleia de greve que terá de ser realizada pelo sindicato, e os sindicatos têm, obviamente, um papel fundamental nisto, porque organizam e galvanizam, digamos assim, o movimento coletivo. Mas, fundamentalmente, e a OIT diz isto, o direito de greve é titularizado pelo coletivo de trabalhadores, não pelos sindicatos. Nós tivemos aquele caso no Rio de Janeiro, há uns 5 anos, você vai se lembrar, em que o sindicato dos trabalhadores na limpeza urbana não queria fazer a greve e os garis fizeram. E aqui é a mesma coisa. Então é interessante, eles falam em breque das apps e o movimento em si, você disse bem, não pedia sequer o vínculo de emprego. Pedia o fornecimento de EPIs, pedia alimentação, pedia um patamar mínimo de remuneração, que está no projeto de lei 3748, com base no salário profissional ou no salário mínimo, e no divisor 180, que é o que está no projeto, esses trabalhadores teriam o direito a uma remuneração mínima. E outros cuidados gerais relacionados à segurança. É claro que o Galo, que é uma das figuras mais eminentes aí neste movimento, ele tem falado que o objetivo maior é a CLT. E que ótimo, se for possível chegar a isto, seria o ideal. Mas eu acho que neste momento, a primeira preocupação tem que ser a de garantir esses direitos mínimos que nós estamos falando, sem prejuízo de que concretamente se reconheçam vínculos
em situações concretas. Então, eu acho que o projeto de lei ele precisa de avanços, mas ele também já traz em si alguns avanços importantes. Na proteção, no que tange a proteção social, da Seguridade Social, é incrível. É porque eu sempre falo, o que o núcleo sempre estuda isso, todas essas atividades que não contam com a proteção do direito do trabalho, com a norma protetiva do direito do trabalho, a gente tem que ver que é o Estado abrindo mão da sua contribuição social. O Estado lá na frente vai ter que responder essas pessoas, porque onde essas pessoas vão bater lá na frente? Numa doença ou numa velhice? Elas não vão bater na porta da Previdência, elas vão bater na porta da assistência, que é um braço da Seguridade Social. Essas pessoas logo vão ser um futuro autor aí de requerimentos de benefício assistencial. Então, como que o Estado vai custear isso? A reforma, a emenda constitucional, ela trouxe agora alguns parâmetros no tange lá a divisão das suas contribuições, né? Porque antes a gente tinha. Então ela trouxe essa divisão. Mas como é que o Estado vai custear esse cofre? Ele abrindo mão. Porque eu acho que quando o Estado ele olha para toda essa situação e ele não se preocupa em regulamentar toda essa situação, ele não tem essa preocupação, porque a gente já viu em outro país no que tange a atividade dos aplicativos, tem que ter proteção mínima dos trabalhadores. Ah, não, empreendedor, vira por si mesmo. Tá, mas lá na frente vai. Tem condição para lá na frente. É em você que eles vão bater. É a sua porta que eles vão bater. Isso é certo. Um motorista de aplicativo hoje, se sofre um acidente, fica incapacitado, porta aonde ele vai? Público. O hospital público faz parte do quê? Da Seguridade Social. Então eu acho que o Estado precisa começar a se preocupar com isso. É muito, como que eu posso dizer? Muito a mão, vira muito as costas para aquilo que ele mesmo precisa. Ele mesmo está esvaziando o seu cofre. Então, eu acho isso muito preocupante. Professor, assim, o nosso tempo já, infelizmente, passa muito rápido, mas eu gostaria de voltar àquele tema que a gente iniciou, porque esse tema de plataforma dá para fazer lives e lives e lives, a gente não consegue esgotar, né? Porque se a gente for fazer comparativos com outros países, até porque a gente dentro, ainda que tenha um coletivo, eu acho que esses trabalhadores, eles têm mostrado como o coletivo é importante, a união dos trabalhadores é importante, mas sempre vai ter aqueles que são contra. Até a gente sabe que teve alguns trabalhadores que queriam furar isso. Mas é um tema que vai gerar lives e lives. Eu acho que a gente já conseguiu demonstrar um pouco dos reflexos no direito previdenciário, da falta da proteção, mas também que o PL traz. Eu gostaria de Daniele, me deixa aqui, eu preciso fazer essa referência. Você está prestigiadíssima aqui, viu? Então, fazer mais uma vez um agradecimento aí ao pessoal do Núcleo, o Trabalho Além do Direito do Trabalho, na pessoa do Lauro Campos, que está aí, que é o nosso diretor de marketing, o responsável aí pela difusão aí do nosso núcleo. E, olha, doutor Mauro Schiavi está aqui te ouvindo, nos acompanhando. Doutor Rodrigo Trindade está aqui, viu, lá do Revisão Trabalhista. Doutor Taveira, do Hierarquia Dinâmica. Você está prestigiadíssimo aqui, viu? Doutora Silvia Grassi está aqui também. Doutor Diego Leite, da Comissão de Direito do Trabalho do AB. Você está muito prestigiado. Imagina, professor. É a presença do senhor aqui, é a presença do senhor aqui, o peso que o senhor tem de tanto conhecimento, as pessoas querem te ouvir. Então, mas eu acho que essa atividade do empregador não é desmerecendo, ela está em voga, ela está em discussão. Eu gostaria de trazer aqui o tema que o senhor já iniciou apresentando. Vamos falar um pouquinho do profissional do sexo. Eu acho tratar um pouquinho dessa atividade, porque quando a gente fala em profissional do sexo, a gente também bate no preconceito. Como que você vai reconhecer uma atividade que nem quando eu vou falar para as pessoas do trabalho no cárcere, a gente bate com preconceito. A gente tem que vencer esse preconceito social, para a gente até tentar fazer essa discussão de reconhecer essas pessoas como trabalhadoras. A gente tem que vencer esse preconceito social. E além de elas já estarem classificadas como CBO, a gente sabe que essas pessoas também, elas vivem muitas vezes num trabalho também análogo à situação de escravo. Em cárcere privado, muitas dessas casas de prostituição, as mulheres ou os homens, que a gente sabe que tem muitos garotos, ficam lá presos
empresa, não pode sair, não pode voltar para a família, não tem contato, não tem limite de jornada, vai trabalhar de manhã, tarde, a hora, tem que estar à disposição sempre. Eu gostaria de voltar nesse tema, porque depois as pessoas começaram a falar, nossa, nunca pensei nisso, e eu gostaria de voltar que o senhor iniciou, para a gente discutir, porque ela também dá muita discussão. Também teria que ter EPI, é uma atividade de alto risco, a gente não pode deixar de negar isso, e algumas casas dão, algumas casas não dão e não cobram. O senhor poderia voltar um pouquinho, até porque tem outros países que tem um outro tratamento, acho que o Uruguai, o senhor comentou já, né? Eu gostaria que nesse finalzinho aí a gente comentasse um pouquinho. A gente só tem 10 minutos, mas acho que dá tempo. 10 minutos. Vou ver se eu falo aqui 5, que vocês sabem que eu falo demais. Vou ver se eu falo 5 e deixo você pelo menos terminar. Olha, é um tema realmente desafiador e que no Brasil precisa ser amadurecido. E é um tema, eu até diria, em um certo aspecto, até mais complexo do que outros. Todos são muito complexos. Todos têm as suas peculiaridades, as suas dificuldades. Mas este tem uma complexidade muito peculiar porque envolve tabu, envolve preconceito. Eu queria sugerir aí, para todos que estão nos acompanhando, uma leitura, não é nem da área do direito, é da área da sociologia do trabalho, mas eu acho que vai enriquecer quem puder gastar aí 10 minutos do seu dia para ler esse texto. Chama-se Gabriela Leite e Mudanças nas Práticas Discursivas sobre Prostituição no Brasil. É o nome do artigo. Gabriela Leite e Mudanças nas Práticas Discursivas sobre Prostituição no Brasil. O autor é o professor Aparecido Fonseca Moraes. Coloquem no Google, isso está até na plataforma Cielo, e vocês podem ali ler este texto em que ele analisa basicamente como esta ativista, que talvez alguns de vocês conheçam, que é a Gabriela Leite, que foi prostituta, foi profissional do sexo há muito tempo, e é formada em sociologia, e tem muitos trabalhos escritos, e sobretudo um trabalho de ativismo para o reconhecimento e o empoderamento desta profissão, né? Que até se diz aí também com muito preconceito que foi a primeira profissão da história, né? E ela tem um discurso muito forte que busca exatamente, às vezes quem tem o primeiro contato com a Gabriela Leite, com os vídeos dela, procurem os vídeos dela no YouTube, quem tem o primeiro contato fica até, digamos, mal impressionado. E tem até uma primeira intuição de que ela, digamos, estaria reforçando estereótipos. Mas a ideia da Gabriela Leite, por isso é que o artigo fala da sua intervenção nas práticas discursivas, é exatamente, Daniele, vencer o tabu, quebrar o preconceito. Porque o que ela, Gabriela Leite, percebeu? Os próprios profissionais do sexo têm preconceito contra si mesmos. E então eles não se declaram. Ou muitas vezes eles constroem um discurso de desculpas. Olha, eu realizo esta profissão, eu sou profissional do sexo, mas é porque eu não tive alternativa, mas é porque eu preciso dar alimento para o meu filho. E veja, eu não estou deslegitimando este discurso. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça. E eu tenho certeza que há casos de pessoas que realmente passaram a exercer essas atividades porque não tiveram outras opções. Mas o ponto de partida da Gabriela Leite é o de que não é preciso justificar. A profissão existe, ela é exercida, por mais que nós não queiramos, vejam, eu não tenho aqui, e acho que inclusive não cai bem, uma perspectiva de analisar isto a partir do paradigma religioso. Eu estou falando em direito do trabalho. E se há uma coisa que nós aprendemos aí com pelo menos 2 séculos ou 3 séculos de análise teórica sobre a ciência do direito, de teoria geral do direito liberal formal, é que o direito precisa se despregar da moral.
Então, esta atividade profissional existe, eu sou um defensor de que ela seja regulamentada. Existe já na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.211 de 2012, que eu diria é o mais importante neste momento, 4211 de 2012, que foi apresentado pelo então deputado Jean Willis, e que tenta regulamentar esta profissão, inclusive do ponto de vista dos direitos previdenciários. E aqui eu acho que cai bem a fala da Gabriela Leite, que é basicamente dizer o seguinte: olha, evidentemente existem pessoas que procuram essa atividade porque não têm alternativas. E aí é preciso dar alternativas para essas pessoas. E isto passa muito mais por políticas públicas do que pelo direito. Mas, por outro lado, esta atividade não é criminosa. Prostituição no Brasil não é crime. Crime é a exploração da prostituição. Crime é o lenocínio, crime é a intermediação para a lascívia de outrem, crime é a manutenção da casa de prostituição. Isto é crime. O profissional do sexo, nesse contexto, é vítima. Ele não é criminoso, é vítima. O Carlos está dizendo aqui com toda a razão, a abordagem sobre este tema tem de ser laica, laicidade do Estado. Então o Estado precisa regulamentar, precisa aqui também garantir direitos mínimos, precisa garantir que o vínculo de emprego seja reconhecido quando ele existe. Há profissionais do sexo que trabalham em condição de subordinação àquela casa. Eu entendo que se hoje, e já tive casos assim, um profissional do sexo sob subordinação pedir o reconhecimento do vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, ele deve ter este vínculo reconhecido, porque a atividade dele, profissional do sexo, não é ilícita. Ilícita é a exploração. Haverá eventualmente crime, mas a atividade dele em si é lícita e ele pode ter o vínculo reconhecido. E aí, veja, até para nós encerrarmos, e eu peço até desculpas, porque eu vou falar alguns palavrões aqui. Mas é importante, é esta quebra de tabus que a Gabriela Leite propõe. Expressão da obra de Gabriela Leite, abro aspas, renego a santidade, sonho com a puta inteira, grandiosa e fundamental, fecho aspas. Esta frase é da Gabriela Leite. Ou seja, empoderar a profissão dentro da profissão. Quem, obviamente, estiver ali numa condição de necessidade, volto a dizer que se criem os caminhos para que saia desta realidade. Mas quem está ali por opção, que permaneça com proteção jurídica e que o Estado não seja apenas aquele Estado que aparece eventualmente em uma casa de prostituição para obter ali, eventualmente, um suborno, para obter ali, eventualmente, uma contribuição e permitir que a atividade continue. Não, o Estado que tem que estar ali é o auditor fiscal do trabalho, verificando as condições de saúde e segurança do trabalho. É esse o Estado que tem que estar ali. E o que tem neste PL em termos de previdência? Eu sei que o tempo já acabou. Uma novidade muito importante, PL 4.211, aposentadoria especial para o trabalhador do sexo aos 25 anos. Isso está previsto no artigo 5º do PL 4211. É isto. Minha querida Daniele, obrigado. Um beijo para você, um beijo para todos. Eu falo muito mesmo. Desculpem, a palavra é sua. Um abraço a todos. Professor, eu agradeço muito a sua participação. São temas que, assim, levariam lives e lives e lives e lives. O objetivo maior aqui foi apresentar a grandiosidade do trabalho do núcleo. Assim, para que as pessoas conhecessem a profundidade que é o trabalho realizado no núcleo. São esses trabalhadores, são esses enfoques que a gente discute lá. A gente está discutindo lá, está estudando todos esses trabalhadores, todos os reflexos que eles sofrem diante da ausência do papel do Estado, da proteção do Estado. Eu sempre vou colocar assim, uma proteção do Estado, porque a gente não vai colocar só uma proteção do direito do trabalho, porque faltou uma norma, o senhor demonstrou aí todos os reflexos que são atingidos e que essas pessoas vão sofrer. O núcleo tem um trabalho incrível. Eu quero deixar aqui um agradecimento a todos que participaram dessa live, pessoas assim de alto, devido à presença do senhor, e deixar um abraço aos meus amigos da especialização, aos meus amigos
também do IEPREV. Um ótimo final de semana. Obrigada, professor Guilherme, mais uma vez pela participação. E fica já um convite para um repeteco. Eu volto. Para que a gente possa continuar a nossa conversa, e eu acho que vai ter ainda temas e temas para a gente discutir. Eu acho que o importante é as pessoas começarem a tirar o pré-conceito de lado e discutir as relações.